Olá, professores de língua portuguesa, olá, pedagogos, gestores, todos que compõem a sala de aula, o universo da escola. É um prazer iniciarmos mais uma live. Nós somos a plataforma Saeb Digital. Seja bem-vindo você que já nos acompanha semanalmente com a nossa live. A nossa plataforma, ela tem o intuito de oferecer para você, professor, e toda a comunidade escolar um material rico voltado para o SAEB. E esse material, para você que já nos conhece, é um material que equivale a 4 encaminhamentos. Esses 4 encaminhamentos, eles são divididos por semana. Então, a cada semana, o professor, ele recebe um plano de aula, cada qual com 2 habilidades. Essas habilidades, elas são da nova matriz de referência modelo SAEB, e em cada encaminhamento, esse plano de aula, ele vai orientar, indicar, sugerir para você, professor, como que você pode trabalhar a tal habilidade no decorrer daquela semana, fazendo o quê? Dentro do seu planejamento, você inserindo as habilidades. Cada habilidade, ela faz um diálogo com a BNCC. Além disso, desses 4 encaminhamentos, cada qual com 2 habilidades, ao final, nós temos um simulado para que você, professor, possa aplicar para o seu aluno depois dessas 4 semanas de aula, a fim de mensurar, a fim de avaliar aquilo que deu certo, não deu, volta no item, volta à habilidade. Ah, lembrando, o item, ele é elaborado de forma, né, ou seja, ele é inédito, para que você possa aplicá-lo. Além disso, uma videoaula que também você, professor, recebe com o professor que elabora o item, seja de matemática, seja de língua portuguesa, seja voltado para o segmento do nono ano ou para o quinto ano. E a live. Nós estamos aqui para começar mais uma live, e a live de hoje traz um tema voltado para a língua portuguesa. Eu sou a professora Poliana Bittencourt, eu elaboro os itens de língua portuguesa para o nono ano. Então, o tema da nossa live é o processo de construção de itens de língua portuguesa modelo SAEB. Qual é o intuito, qual é a finalidade? A gente estabeleceu uma interlocução de como que surge esse item? Qual o primeiro passo? Qual o primeiro fundamento? Por que que naquele enunciado tem um verbo X? A escolha do texto, os elementos que fazem parte do item, como gabaritos, distratores, de modo que você, professor, que já recebe o nosso material e já nos acompanha, você vai olhar para cada item e você já vai saber assim, o que está por detrás. Da onde que o professor ele tirou tal ideia, né? Então, tudo isso a gente vai poder dialogar na live de hoje. É um prazer estar com você, é um prazer dialogar com você entre os pares. Nós vamos fortalecendo os nossos processos da sala de aula, a fim de obtermos excelentes resultados. Então, a gente vai agora relembrar que há algo muito importante que é para que serve o SAEB. Então, o SAEB é uma avaliação de larga escala, bem sabemos, né, que ela é aplicada em todo o território brasileiro e ela tem objetivos, né, finalidades. Objetivos esses que sempre a gente tem que se reorientar, né, relembrar. Até porque o nosso aluno fará a prova. Então, ele sim, ele precisa saber, ele precisa receber essa intencionalidade. E nós, professores, nós, escola, a gente precisa saber falar para que serve o SAEB. Independente se a gente gosta ou não, se a gente concorda ou não, não é falando sobre criticidade, mas faz parte de um sistema educacional e nós estamos inseridos nesse contexto educacional. Então, para que serve o SAEB? Eu tirei essa afirmativa aí, vale lembrar,
do Sistema de Avaliação da Educação Básica, documento de referência, que é uma versão preliminar elaborada pelo INEP. Então, Poliana está te dando né, esse conceito, esses objetivos de onde. Então, aqui eu coloquei exatamente, né, tal qual o documento. Então, o SAEB é realizado periodicamente pelo INEP desde os anos 1990 e tem por objetivos, no âmbito da educação básica, primeiro, avaliar a qualidade, né, mensurar a equidade e a eficiência da educação praticada no país em seus diversos níveis governamentais. Então, é uma prova que tem o intuito de mensurar. Segundo, produzir indicadores educacionais para o Brasil. Quais são as metas daqui 5 anos, daqui 10 anos? Quais são as metas dentro da matemática, da língua portuguesa? Suas regiões, muitas vezes, por meio da prova, tem como estabelecer um comparativo de regiões, a região Nordeste e está acima, se comparado ao Sudeste, no quesito tal conhecimento, tal habilidade. Terceiro, nós temos aí subsidiar, aí, né, comparando, né, nem acabei de ler, subsidiar a elaboração, o monitoramento e aprimoramento de políticas públicas, baseadas em evidências, com vistas ao desenvolvimento social e econômico do Brasil, todo o contexto sociopolítico, socioeconômico do Brasil. Então, uma avaliação que pensa em, existem vários indicadores que vão certamente nos afetar. Então, uma prova, né, que tem todo o interesse, tem todo o objetivo, toda a intencionalidade, toda uma preparação, né? Ou seja, os números, os indicadores, eles são pautados em teorias que vão afetar todos os níveis. Próximo, desenvolver a competência técnica e científica na área de avaliação educacional, ativando o intercâmbio entre instituições educacionais de ensino e pesquisa, um diálogo entre aqueles que estão lá nas universidades, né, dentro do âmbito científico, estudando para a melhora, para o avanço do âmbito educacional. Então, para a gente relembrar aí, né, a ideia do SAEB. Então, para chegarmos para o nosso aluno, ó, você vai fazer tal dia, tal semana, uma avaliação de larga escala. O que que é larga escala? Todo o território brasileiro fará. Pode comparar, por exemplo, o aluno do nono ano, falar do Enem, né, muito próximo aí, que também é uma avaliação de larga escala, que tem intuito de mensurar, de avaliar como que anda a qualidade da educação no ensino médio. O Enem tem esse interesse, essa finalidade. E o SAEB, território nacional, a nível de federação, implica vários quesitos que sim nos afetam. Então, sempre é importante, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia do cansaço, ai, a prova do SAEB, ai, né, que chato, que bobeira, tem tanta coisa dentro de um sistema. Ok, mas ela vai ser aplicada. É algo que acontece desde 1990, e se a gente parar para estudar, a gente vai ver toda a intenção, todo o objetivo dessa avaliação. Falando ainda dos documentos, né? Então vamos lá. Quando a gente elabora um item, seja matemática, seja língua portuguesa, seja o público-alvo do nono ano, seja o público-alvo do quinto ano, primeiro passo, escolha da habilidade. Essa habilidade, é importante lembrar que, ó, desde 1990, né, a gente tem uma tabela lá do SAEB, que a gente vai lembrar dos D5, D14, né, D10, que são os descritores. Lá a tabela de 2001. Uma nova tabela foi feita em 2018. Inclusive, já fizemos, né, foi tema de uma live, os pontos convergentes dessas duas tabelas. Por isso, a terminologia habilidade. A gente fala agora habilidade. Então, 2001, 2018, a gente vê a convergência das tabelas. Acabamos adotando a 2018, ou seja, na de 2018, nós temos as habilidades, o que a gente chamava de descritores, na 2018. Então, não tem por que a gente ficar é, indo a duas tabelas diferentes, de modo que eu consigo, em uma única tabela, o que tinha na 2001 tem na 2018. Então, essa escolha da habilidade, né, é uma habilidade que nasce dessas duas tabelas. Quem já nos acompanha, quem já, né, recebe o nosso material da plataforma Saeb Digital,
observa lá no plano de aula, que é, né, que é semanal, que cada semana a gente tem duas habilidades, H e o númerozinho, né? H18, H4, H5. Essa, vamos dizer assim, essa nomenclatura, ela foi utilizada pela plataforma com o intuito de sintetizar, com o intuito de reduzir, ou seja, uma única tabela que foi feita, não é da nossa cabeça, né? A partir dessa matriz de 2018, ok? Então, os Hs sempre fazendo um casamento com a BNCC. Por esse motivo, você está vendo aí, ó, nova matriz de referência e a BNCC é o casamento. Tanto quando você recebe lá o item, né, antes do enunciado, vamos dizer, as referências do item, o autor, no caso, né, quem criou a questão, com o sobrenome, o ano de produção, de criação, o número da questão, item um, item 2, item 3 e o nível, se é básico, proficiente ou avançado, e entre parênteses você tem o H associado ao alfanumérico da BNCC. Então, o primeiro grande passo é a habilidade que a gente escolhe. Então, é importante aqui, esse é o primeiro passo. É, deixa eu aqui, até mostrar aqui a tabela, que é importante, antes, né? Deixa eu voltar aqui. A gente tem, ainda falando do documento do INEP, né, são habilidades selecionadas neste documento. Então, não é assim, aleatório. A partir dos eixos. Tá? Já fizemos também uma live, fazendo um diálogo, uma discussão sobre a importância da gente compreender esses eixos, tanto eixos do conhecimento quanto eixos cognitivos. Então, em língua portuguesa, público-alvo, nono ano, nós temos aí, ó. Então, ó, eixos do conhecimento, nós temos a leitura, nós temos análise linguística, semiótica, produção de textos, a gente não aborda ainda, ok? E eixos cognitivos, reconhecer que é um resultado do estudo da taxonomia de Bloom, da teoria, ó, tudo tem um porquê, tem né, tem um intuito, nada surge de forma desconectada, de forma rasa. Existem estudos que vão ratificar, que vão comprovar. Então, a relação desses eixos e as habilidades, olha como que tem, ó, reconhecer, que influencia no nível da questão, é o nível básico, porque o reconhecer na taxonomia de Bloom equivale ao identificar, né? O aluno reconhece, ele identifica quais são as habilidades, identificar, olha os verbos, identificar, analisar, que é o proficiente, avaliar, que é o avançado. Bom, então ó, daí a gente tem essa tabela. Quando eu falo essa tabela, nós da plataforma Saeb Digital. Então, você, professor, que já recebe o nosso material, que já nos acompanha, você recebe aí esse cronograma de habilidades. Sendo, por exemplo, poderia ser do quinto ano, aqui é língua portuguesa nono. Então, a gente coloca a primeira semana, então, cada semana, duas habilidades. Então, a gente tem um plano de aula. Então, primeiro passo, ó, a habilidade, a seleção da habilidade. Ok? Na segunda semana, a seleção da habilidade. Tudo parte da escolha da habilidade. É importante lembrar, cada item ele foca, né? Ele dá uma ênfase a uma única habilidade. Para justificar, por exemplo, o uso do enunciado, o uso do verbo que consta no enunciado, que é muito importante e que vai convergir com, por exemplo, o eixo do conhecimento e o eixo cognitivo. Tudo bem? Eu coloquei aqui como exemplo, né, um plano de aula que nós, né, da plataforma, já fazemos por semana. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a primeira semana. Finalidade da aula: promover conhecimento sobre processos de leitura pautados em diretrizes educacionais. Público-alvo, nono ano. Duração: então, o plano é pensado para duas aulas. Eixo do conhecimento: então, quando a gente seleciona lá, né, naquela tabela anterior, eu tenho leitura e análise linguística. Eixo cognitivo, eu tenho reconhecer e analisar. Já sei que o reconhecer me dá o nível básico e o analisar, nível proficiente. Né, ponto H1.
que é a habilidade, identificar o uso de recursos persuasivos em textos verbais e não verbais. Então, meu foco, né? Então, tudo parte da habilidade. Então, eu tenho uma habilidade que tem um interesse, um intuito de avaliar, olha o verbo, identificar. Eu tenho que elaborar um item em que o meu estudante ele saiba, ele seja conduzido para essa ideia de identificar o uso desses recursos persuasivos, né? O que que é persuasão? Que vai convencer em textos verbais e não verbais. A gente lembra muito de propagandas. E H23, analisar, eu tenho analisado o proficiente, as variedades linguísticas em textos. Geralmente o campo de atuação e os gêneros privilegiados eu preencho por último, porque eu não escolhi ainda o gênero textual. Então, primeiro passo, as habilidades, ok? Como exemplo, que é essa escolha. Dei um outro, peguei um segundo plano para gente, né? Finalidade da aula, mesma coisa, o público-alvo nono ano, duração duas aulas, eixo do conhecimento, leitura e análise linguística, eixo cognitivo, aqui eu só tenho um analisar, ó, tanto que, ó, H7, analisar, H19, analisar. H7, analisar a intertextualidade entre textos literários e ou entre estes, os textos literários, e outros textos verbais ou não verbais. H19, analisar o uso de figuras de linguagem como estratégia argumentativa. Campo de atuação, deixo por último, que eu ainda vou escolher. Então, veja, professor, né, quando a gente fala o passo a passo, é porque você, claro que leva tempo elaborar um item, mas para a gente entender como que a gente pode, a partir de um texto que a gente se depara, uma habilidade, você pode ali criar um item, elaborar um item. Ou seja, todos nós temos capacidade de elaborar um item. Claro, cabe o interesse, mas assim, o que que é interessante? Quando você visualiza o item, você vê que por trás daquele item, quais foram as etapas, né, que se deram para que ele, né, tivesse ali pronto. E aí, nós, professores, temos muita propriedade para fazer essa abordagem. Claro que passa também pela nossa compreensão da habilidade, que é algo muito importante. Passa pela nossa teoria, ou seja, o professor de língua portuguesa, ele tem que ter domínio sobre aquilo que ele vai falar. O professor de matemática tem que ter domínio sobre algo que vai falar. Isso, digamos que é algo elementar dentro de cada área do conhecimento. Então, a gente tem aqui o H7, que é analisar a intertextualidade. Então, já selecionei a habilidade. Eu vou, então agora, ó, ainda o exemplo do nosso plano de aula, tá? Aí a gente coloca lá só para você entender a BNCC, que eu falei que a gente escolhe a habilidade a partir da habilidade da nova matriz de modelo, da nova matriz de referência modelo SAEB, que é o resultado das duas, né? Lá de 2001, de 2018, a gente usa a terminologia habilidade. A plataforma fez uma tabela com o intuito de sintetizar, de ser mais prático, e essa habilidade, ela se relaciona diretamente com um documento maior que é a BNCC. Então, tá aí, ó. Lá no plano de aula a gente tem isso, né? Então, H7, fazendo um casamento com uma habilidade que faz referência ao alfanumérico voltado para o oitavo e nono ano. Língua portuguesa 32. Se a gente coloca no Google, por exemplo, tá lá. Eu jogo esse alfanumérico no Google, vai me dar a habilidade de acordo com a BNCC. Então, escolha da habilidade, entendimento da habilidade, compreensão da habilidade, elaboração do item, né? Então, aqui a gente tem só para justificar esse, antes do enunciado, as informações referentes ao item. Então, a questão um poderia ser 3, 4, o nível proficiente em relação a isso daqui, tá? H7, porque é o eixo cognitivo a analisar. Ok? Então, analisar. Então, nível proficiente. H7, relacionado ao alfanumérico, e Bittencourt, que é o sobrenome da pessoa, né? No caso eu, da elaboração do item. Poderia ser você e o ano, né? Nós tivemos aí, eu vou mostrar como que isso se dá. Então, depois disso, o
que a gente coloca? Então, eu sei o nível de proficiência, qual é, ó, então, o nível é importantíssimo. É algo que a gente vai olhar para na escolha do texto. Agora a gente tem o texto base, escolher o texto base. Vou confidenciar para vocês, quando eu estou elaborando o item, a escolha do meu texto, digamos que eu demoro um pouquinho para escolher os textos, porque eu gosto de namorar os textos. Não é tão simples escolher o texto. Eu tenho, na hora de elaborar o enunciado, o gabarito, os distratores, para mim é algo mais que flui melhor. Mas quando eu escolho bem, isso flui melhor quando eu escolho bem o texto base, o texto, porque passa pelo nosso campo de pesquisa, né? A gente tem que, aí entra a nossa habilidade de professor, nossa habilidade de leitura também, a nossa vida de leitura, o nosso campo de atenção em relação aos gêneros textuais, aos gêneros discursivos, né, em qual área do conhecimento, quantas vezes a gente se depara com uma charge, eu namoro essa charge aqui, dá alguma coisa, eu guardo a charge, ou um post de Instagram, a letra de uma canção, são inúmeros. É claro que a gente está ali, né, antenado, e nem sempre a gente consegue ter uma excelente escolha. Então, digamos que eu gosto muito desse segundo momento da escolha, embora seja mais difícil, escolher o gênero textual. Então, veja, o que é importante aqui? Vou pegar essa habilidade, estou pegando essa habilidade como exemplo, analisar a intertextualidade. Então, a minha teoria, a intertextualidade, o diálogo entre os textos, ok? Meu conceito, o que eu sei sobre intertextualidade? Os tipos de intertextualidade, um exemplo maior, paródia, paráfrase, entre textos literários. Eu posso, né, um poema, letra de uma música, um poema, um fragmento de um conto maravilhoso, né, um conto de fadas, uma charge. Então, essa é a ideia. Então, eu já começo a procurar, olha, já me indicou uma área do conhecimento. Lembra quando eu falei que eu deixo por último, essa parte aqui? Que é gêneros privilegiados neste plano? Porque eu estou à procura ainda, estou escolhendo. E o campo, né? Então, a intertextualidade é muito comum o campo de atuação, que é o campo literário, artístico-literário. Então, eu já começo a buscar, a sondar, a procurar textos dentro, gêneros textuais que compõem esse universo da literatura. É a letra de uma música, é um poema. Jogo no Google, faço pesquisa, a ideia da pesquisa mesmo. Quantas vezes também, né, porque nós somos professores, estamos todos os dias na sala de aula, nos deparamos com os livros didáticos, com os materiais que chegam até nós, a gente encontra ali. E hoje, claro, a internet se torna a nossa linha de pesquisa mais prática. Então, vou jogar lá no Google, é um poema, coloco palavras-chave. E aqui, nesse caso, é uma habilidade até assim, que vai sugar mais de nós, porque eu tenho que ter dois textos. Porque é a ideia da relação, né? É um item que vai me dar mais, né, mais um esforço, mais um trabalho, digamos assim, porque eu tenho que ter um texto um e um texto 2. Aí eu acho, às vezes, aí selecionei esse texto, eu tenho que selecionar um segundo texto que dialoga, porque tem que ter a intertextualidade. Esse tempo de maturação, digamos assim, às vezes ele leva, às vezes é rápido, mas às vezes ele vai levar horas ou até dias. A gente vai guardando, né? Colocando lá e vai achar e procura e coloca a palavra-chave ali, linha de pesquisa mesmo. Referência nesse texto aqui, quem que produziu, a gente vai pelo autor do texto, pelas fontes fidedignas, né? Quem é? Da onde eu tirei? Isso é muito importante. Colocar, até porque a gente coloca a grande preocupação, e devemos colocar a referência bibliográfica, né? Da onde nós tiramos, de qual site, ok? Então, a escolha do texto, né, é algo importantíssimo. É, porque a gente que passa pelo gênero textual. Então, estou dando como exemplo, tá? Esse passo a passo da elaboração do item. A habilidade em primeiro lugar, depois a habilidade da compreensão. Eu vou entender que essa habilidade está dentro de qual eixo do conhecimento, e eixo cognitivo é muito automático.
o campo de atuação e a escolha do texto. Escolhi o texto, nesse caso dessa habilidade, são dois, conforme a gente comentou aqui. Então, eu coloquei aqui Canção do Exílio, que é, na verdade, um poema do Gonçalves Dias, clássico, né, que faz parte lá dentro do movimento literário romantismo. Não dá para colocar o poema inteiro. A gente usa muito texto literário, o nome fragmento. Vocês podem, quem recebe o nosso material pela plataforma, já faz uso do material, vocês vão observar na referência bibliográfica que a gente usa para texto literário fragmento. Para texto não literário, adaptado, né? Que a gente adapta o texto, porque a gente não pega ele inteiro, por uma questão mesmo prática, espaço, né? Evitar textos grandes demais. O Saeb tem uma característica de textos menores, da composição mesmo. Então, e na dica que a gente dá, só abrir um parênteses, que no plano de aula, a gente coloca na gravação da aula, por exemplo, para a pessoa aqui, a gente tem esse fragmento, mas você pode levar o poema, fazer a leitura do todo, você pode pegar um fragmento da letra de uma música, você pode, professor, colocar a canção para o aluno escutar, trabalhar. Então, aqui a gente tem fragmento, Canção do Exílio, falei da referência bibliográfica. Na escolha do texto, a gente já coloca a referência bibliográfica. O acesso, né, que é o acesso, qual data de acesso, nesse caso aqui, foi 17 de junho de 2025, um item recente de elaboração, o título, texto um referência, e o fragmento, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, eu escolhi texto. Como essa habilidade é uma habilidade de relação, né? Eu tenho que procurar um segundo texto. Então, e aí, claro que passa aquela ideia do texto que vai dialogar por conta da intertextualidade. Então, aqui escolhi uma tirinha, até porque a habilidade diz que é a relação do campo da literatura com textos também que fazem parte aí de uma linguagem verbal e não verbal. Pensei em tirinha, então lá Google, de novo, escolha. Ou posso pegar materiais de intertextualidade. A fonte de pesquisa que a gente tem é imensa, é muito grande. Que eu coloquei uma tirinha, e aí minha terra tem Corinthians, onde canto o sabiá. Minha terra tem minha terra tem Palmeiras, né? Ele faz uma retificação, ele quer consertar, você está cantando errado. Cada um tem o time que quiser. Para brincar, que essa ideia, né, da terra do Sabiá, né, Palmeiras, o Palmeiras aí, time de futebol. Fez, né, olha a ideia, que riqueza, é uma tirinha, tem a característica do humor, que é a quebra de expectativa, que é a ideia do conceito, do âmbito futebolístico, né, tá brincando pegou Gonçalves Dias e brincou. Relação, também referência bibliográfica. Muitas vezes a gente consegue de materiais de língua portuguesa já existentes, os textos que já existem. Se é inédito, vale lembrar, se é um item inédito, tem que ser diferente, né? O enunciado, a gente vai ter que. A ideia da adaptação, nunca tal qual, igualzinho, senão a gente não pode colocar a ideia de ser um item inédito. Bem, escolhemos, né? Escolhi os dois textos. Então, já coloquei lá, já sei que o nível é proficiente, H7, o alfanumérico. Agora vamos para o enunciado. Então, o enunciado aqui, ó, o texto 2 dialoga com o texto um. Sim, porque é a ideia da intertextualidade, né? O que que é intertextualidade? É o diálogo entre textos. Então, o meu enunciado, ele tem que referir-se a um conceito, por exemplo, que uma habilidade me propõe. Então, eu coloquei, olha o verbo dialoga, intertextualidade, diálogo entre textos. Então, o texto 2 dialoga com o texto um, fato, ok? À medida que eu quis dar uma ênfase ao texto 2, à medida que, então veja que agora, ó, então, feito o enunciado, né, a ideia, à medida que eu quero que o estudante ele compreenda, ele vai ter que, ó, lembrando o nível proficiente de análise, que ele possa ter capacidade de ir a esses dois textos selecionados e ver a relação. Então, a ênfase, o enunciado, ele deu uma ênfase para o texto 2.
ele dialoga. À medida que, lá do Corinthians, do Palmeiras, desculpa, né? Cada um tem um time que quiser. À medida que. Agora vamos falar de um outro ponto importante, que é o gabarito já está destacado aí, e os distratores. Bem, quando eu elaboro, né, a gente está falando aqui como um diário de elaboração de itens, né? Como que eu faço? É um costume, é um hábito, uma prática, até por conta de estudos, né? Nós, a plataforma, nós temos pessoas que nos orientam, obedecemos à hierarquia. Quem que está por trás da Poliana, que vai estar lá orientando, corrigindo, né, as correções, uma equipe de correção que vai ter, que vai analisar e enunciar tudo isso. O que que quando eu penso, quando eu elaboro? Eu já vou direto para o gabarito. Então, criei o enunciado, criei o gabarito. Você vai observar, o gabarito está destacado aí, né? O D. Então, o texto 2 dialoga com o texto um à medida que, que eu já, a minha ênfase, né? Subverte. O que que é subverter? Ele subverte, ele é o contrário, né? Subverte o sentido da palavra Palmeiras para outro campo do conhecimento. A grande sacada da tirinha foi essa. Palmeiras de Canção do Exílio é Palmeiras no sentido literal, Palmeiras no sentido de natureza, porque a primeira fase do romantismo teve a intenção de valorizar as questões relacionadas à natureza, como forma de enaltecer a ideia, os elementos do Brasil, né, como forma de reiterar o nacionalismo, né, a questão desse sentimento ufânico, ufanista. Essa é a ideia. Ou seja, minha terra tem palmeiras. Então, Canção do Exílio. Que saudade que eu tenho da minha terra, de uma terra linda, de um local paradisíaco. Ok, fragmento de Gonçalves Dias. Já no texto 2 a gente tem uma tirinha contemporânea, time de futebol. Então, aqui, subverte o sentido da palavra Palmeiras para outro campo do conhecimento. Quem fez isso? O texto 2. Olha o enunciado. Olha como que o meu gabarito ele tem que bater com o enunciado. Então, subverte o sentido da palavra Palmeiras para outro campo do conhecimento. Que outro campo do conhecimento é esse? O campo do conhecimento do futebol. Palmeiras não é mais Palmeiras do campo da natureza. Palmeiras é do campo do conhecimento do futebol. Enunciado gabarito. Mas eu tenho os distratores. Como que os distratores, eles são importantes? Eles são muito importantes. Vou sempre fazer relação aí para você que já recebe o nosso material. Você observa, por exemplo, que a gente na nossa videoaula, a gente comenta sobre os distratores. Os distratores, por exemplo, que não são, mas por que que não poderia ser, né? O distrator não é pegadinha, é aquele que eu consigo apontar no texto. O meu texto permite que o que que me distraiu, né? A palavra distrator vem dessa ideia de distração, que faz parte, inclusive, dos critérios, de uma elaboração de itens, que não é a Poliana que cria, mas é um sistema que vai criar para as provas de larga escala como o SAEB, como, por exemplo, o Enem, que é a teoria de resposta ao item, por exemplo, né? Então, a gente tem os distratores. Lá há 20, 30 anos, se a gente pegava provas de vestibular, pegássemos provas de vestibular, nós tínhamos lá muitas vezes um conhecimento que era exceção. Nossa, e a questão, ela era elaborada, tinha lá aquilo que era exceção, muito comum, exceto, marque incorreta. A gente não tem isso. Marque a correta, o positivo. Não tem verdadeiro ou falso numérico, é a ideia da assertiva correta, é enfatizar o correto. Bem, esse é o modelo SAEB, não estamos dizendo, vale lembrar, que provas elaboradas nesses quesitos que eu acabei de citar sejam provas mal elaboradas. Cada prova tem um modelo, ok? Nós estamos falando aqui do modelo SAEB. Bem, então eu penso nos distratores. Então, aqui, aí também uma outra preocupação.
eu comecei com um verbo, o que a gente chama de paralelismo sintático. O que é um paralelismo? A gente cria um paralelo. Se eu comecei com o verbo subverte, todas as demais assertivas, elas vão começar também com o verbo. A minha preocupação com esse paralelismo. Então, idealiza, confirma, elogia, e o tempo verbal também. Subverte, idealiza, confirma, elogia. E o tamanho da questão. Você pode observar que é uma ordem crescente, do menor para o maior. Eu coloquei, depois a gente, depois de criar, né, os distratores, a gente vê lá a adequação. Aí a gente ajusta, né, colocar em primeira pessoa, eu ajusto essa ordem. Então, tá vendo? Toda uma preocupação. É, então, aqui, distrator. Vamos falar do distrator agora. Falei do, né, o gabarito, que é correta, a ênfase naquilo que é correto, e o distrator idealiza uma montagem para a ideia de uma torcida de futebol. Bem, distrai, porque o meu aluno, olha a lógica, embora não seja o gabarito, porque está falando de torcida de futebol. Então, eu elaborei, me preocupei com essa ideia de torcida de futebol. Palmeiras, Palmeiras, time de futebol, torcida. Confia, talvez a escolha do idealiza, né? Porque ideal de time, talvez ideal de natureza, confirma o contexto do futebol para o conhecimento da natureza. Aí eu misturei contexto de futebol, peguei a ideia do confirma, paráfrase, porque há tipo de intertextualidade chamada paráfrase, natureza, futebol, contexto futebol para o conhecimento da natureza. O aluno pode se distrair, mas não é essa a relação. Elogia a natureza exuberante do Brasil. O primeiro texto faz isso, até porque se confirma, né? É, confirma a ideia de Gonçalves Dias, né? Do poema, do fragmento, com o uso da palavra Palmeiras. Então veja que o distrator A, B e C, eu tive uma preocupação de criar assertivas que tivessem uma lógica com aquilo que está abordado no texto. Por isso que é distrator, de distração, e não é uma pegadinha, ok? Então, passo a passo, né? Lembrando, o passo a passo é isso, ó. Ah, tem professor que gosta de criar, né? Que gosta. E quando você começa a praticar, fica muito. Você pega uma questão, às vezes, do livro didático, o livro que está lá ao seu alcance, você pode pegar um texto, né? Já foi dado ali, você encaixa a habilidade ali e você já pensa nas assertivas. É, né? É a ideia da autonomia, tá? Da autonomia e de dizer nessa live de que o processo e de dizer assim, olha, todos nós podemos elaborar itens, todos nós temos essa capacidade, ok? Então, eu dei um exemplo de um item no nível proficiente, né, o médio. Vamos lá. A escolha do texto base, aqui, por exemplo, nós temos a Mafalda. Falamos da habilidade. Então, aqui, ok, ó. Aí eu fui falando, né, dissecando texto base, ok? Claro que primeiro antes da habilidade, a gente tem o enunciado ou comando também, que é algo importante, alternativas de resposta, gabarito de setores. Então, passamos por esses elementos aí, ok? Então, ó, habilidade a gente já pensa no nível de proficiência por conta dos eixos do conhecimento e do eixo cognitivo, ok? Feito isso, a gente, né, escolhe o texto base dentro do campo da área do conhecimento, do gênero textual cabível, a escolha, a fonte de pesquisa, os recursos fidedignos, entra também muito o nosso, né, a nossa bagagem também de leitura. A gente pensa no enunciado, o verbo que está no enunciado, gabarito, distratores. Ok, né? Então, vamos pegar agora, por exemplo, um item pronto, né? A gente já vai analisá-lo de uma forma total. O que que eu fiz primeiro aqui? A escolha da habilidade. H10.
H10, um outro proficiente aí, né? H10 é aquela habilidade que vai me orientar, que vai dizer sobre a questão da inferência, analisar, né, a inferência dentro da leitura. Já sei que o eixo do conhecimento é a leitura, o eixo cognitivo é o analisar, a capacidade que o estudante tem de inferir, analisar as inferências ou inferir informações em textos de diferentes gêneros textuais. Então, já coloco aí, já avalio esse item pelo que tem que ter nele. Pesquisa. Vai lá, pesquisa é Mafalda, é uma tire. Qual o gênero textual que eu vou escolher? Poderia ser um poema, poderia ser letra de uma música, poderia ser um fragmento de um romance, fragmento de um conto de fada, fragmento de uma crônica, poderia ser adaptado uma notícia, enfim, possibilidades de gêneros textuais, discursivos, uma possibilidade imensa. Então, pesquisa vai, pesquisa vem, Mafalda. Ó, lembrando que a pesquisa a gente vai colocando no Google mesmo, palavras-chave. A gente se depara com muitos e muitos materiais, com repositório gigantesco. Escolha aí foi Mafalda. A Mafalda, ela pensando, né? Uma tirinha só, um quadrinho. Devia ter um dia por semana em que os noticiários enganassem a gente, dessem boas notícias. Então, ela está pensativa. Olha, né, a expressão facial de Mafalda. Então, ela está falando aí, devia ter um dia. Ela tá de saco cheio de ouvir noticiários, só notícias ruins, né? É claro, quando eu estou elaborando o item, eu, professora de língua portuguesa, eu já detectei a inferência. Por isso que eu escolhi. Isso é importante. Por isso que entra a nossa capacidade de, olha, o nosso borogodó lá de leitura. Escolhido o gênero, enunciado. Aqui foi um enunciado bem curto, né? Que é uma característica dos enunciados, sintético, curto. Verbo que eu escolhi, eu peguei o próprio verbo que está explorado na habilidade, né? A palavra é inferência, infere-se, né? Pela leitura do texto, infere-se que. Parei aí. Lembra, já vou direto para o gabarito. Infere-se, o que que é inferir? Lá no plano de aula, para quem já tem acesso ao nosso material, da plataforma Saeb Digital, né, tem esse diálogo que você vai fazer com o aluno, claro, explicando que os noticiários veiculam somente notícias negativas. Então, a Mafalda partiu dessa premissa. Noticiário, só notícia ruim. Mas não está escrito isso. Por isso que é inferência. Está subentendido que é uma capacidade que eu quero que o meu aluno exerça com esse item. Lembra? Uma habilidade por item. Já coloquei o gabarito destacado. Cabe a mim agora criar os distratores. B. Os jornais enganam os leitores com as notícias falsas. Por que a B é um distrator? Tem a ideia, olha, enganassem. Noticiários, ela queria que enganassem. Partir da ideia de algo que é contemporâneo, as fake news, notícias falsas, jornais comum, joguei aí, distrator. Infere-se que as notícias fazem parte dos veículos de comunicação, que de fato fazem, distrator. Que as informações negativas são veiculadas uma vez por semana. Ela fala devia ter um dia por semana notícias negativas. Ela fala, então aí tem a ideia do notícia boa, notícia ruim, negativa. Veja, B, C e D, distratores. E também, lembrando, paralelismo das questões, ordens assertivas colocadas em ordem crescente, do menor para o maior. Vamos lá, outro ponto. No item anterior, lembra do verbo? Aqui não, já coloquei. Observe que eu comecei com artigo e substantivo, e plural. Os noticiários, os jornais, as notícias e as informações. Tá vendo a preocupação? Claro que isso se sucedeu pós escolha do gabarito. Então, dois itens do nível proficiente, né, que é a análise, que foram mostrados o passo a passo aí.
É, vou falar do avançado agora, ok? E depois a gente fecha com o básico. Não fiz uma ordem aí, não, tá, pessoal? Bem, aqui, primeiro passo, escolha da habilidade. H25. H25 está relacionado à variação, e claro, eu vou olhar, vou estudar a variação linguística. O nível avançado está no campo da análise, o eixo cognitivo, aliás, de avaliação, capacidade que o estudante tem de julgar, taxonomia de Bloom, né, os critérios que são utilizados quando a gente, é, dentro da identificar, reconhecer, analisar e julgar. Digamos que é a última instância. Bem, escolhi a habilidade, entendi a habilidade que eu tenho, que o meu estudante ele tem que saber avaliar, julgar, dentro do campo da variação linguística, está dentro da análise linguística, o eixo do conhecimento, eixo cognitivo avançado, ok. Então, não é identificar, isso é tá vendo como que é um conhecimento nosso? De saber entender a habilidade. Então, já coloquei lá nível avançado, a habilidade, fazendo referência à BNCC. Olha que interessante, é F69, né? O meu estudante, desde o sexto ano, estimulado a avaliar nesse quesito. E escolha da habilidade, do texto, né? Texto base. Então, vamos lá. Ensaio sobre a cegueira. Inclusive, esse texto, a escolha do gênero, poderia ser qualquer gênero textual, porque a habilidade não coloca o campo, se é um campo X ou Y. Então, aqui eu coloquei o campo literário, artístico literário. Eu me lembro quando eu criei o item, eu me lembrei de uma questão, um item do Enem. Eu peguei um texto do Enem, fragmento, por quê? Porque é um pedaço, né? Aqui a gente tem um romance, que é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, e peguei um fragmento, lembra? Texto literário, lá, informação, fragmento. E, sim, peguei um texto que foi utilizado no item de uma prova de larga escala, que é o Enem. Mas não usei nada em relação a enunciado, mas peguei, né, a ideia e adaptei. Aí peguei o texto, ele se caracteriza porque ele não tem a pontuação, a lógica, digamos assim, da pontuação da gramática normativa. E essa habilidade, o estudante ele tem que avaliar aqueles conceitos de correto, certo, errado, não é para identificar. Então aqui eu coloquei o enunciado, né? Aí já escolhi o texto, já vi que o texto ele obedece, ele tem a pontuação, ela não obedece aquilo que a gente comumente se depara, né? Então, alguns sinais de pontuação não foram respeitados. Já coloquei para o aluno isso, já indiquei, de acordo com a norma padrão da língua. Então, eu coloquei como eixo, como base, a norma padrão. Por quê? Pois, então aqui ele tem que avaliar, ele passa pela essa avaliação. Por quê? Porque a liberdade de criação prevalece em textos literários. Já criei o gabarito. Então, ele julgou, já fez esse julgamento. Implicitamente, o enunciado já identificou para ele que não tem. O objetivo não é ele reconhecer. Ele analisou o enunciado, olha como que é importante, aí chega ao ponto dele dizer por quê que a liberdade de criação prevalece em textos literários. Por ser um texto literário, por ser um texto que tem a liberdade de criação. E a gente sabe que a literatura, ela se caracteriza, sim, pela essa liberdade de criação. Ela não tem compromisso com a gramática normativa. E o que que tem a ver isso com variação linguística? Porque a ideia de que a variação linguística é rica, né? Ela é rica e dentro dela eu tenho a norma padrão, que é uma das possibilidades que a gente tem de padronizar, que é uma das, ok? E os distratores. As regras de pontuação mudam em cada texto produzido, ok? Porque mudou, aqui mudou. O estudo da pontuação, cadê? O estudo da pontuação não é muito importante para o texto literário. Olha o setor, não é muito importante. Não é essa questão de julgar que se é muito importante ou não. Não tá vendo? Passa também pelo julgamento do estudante.
E as normas de uma língua trazem prejuízo para o texto literário, essa é a ideia. Então, aí, ó, também um paralelismo sintático, do menor para o maior. Começamos com artigo e substantivo, ok? O nível avançado, esse passo a passo. Vamos falar do nível básico, né? O nível básico, vamos começar daqui. Primeiro passo, escolha da habilidade, H18, que vai falar da identificar, que o aluno saiba reconhecer os modalizadores utilizados em textos diversos, de variados gêneros textuais. Quando fala de diferentes gêneros textuais, me dá um campo largo de pesquisa. Qual o gênero, a escolha do texto base. E eu tenho que procurar algum texto que esse estudante ele saiba reconhecer um modalizador, já sei o que que é modalizador, já tenho essa propriedade como professora, né, como professor especialista, e faço a pesquisa. Então, aqui separei, cadê? Uma resenha crítica, um gênero textual, resenha crítica, que vai trabalhar com uma opinião, com um ponto de vista, que tem informações acerca de algo, resenha crítica que tem ao elemento cultural. Então, um documentário muito além do peso reflete a preocupante realidade da alimentação infantil. O objetivo não é ler o texto, e aí aqui, a ficção, infelizmente, vai além da publicidade. Então, aqui, esse infelizmente. Claro, olha a escolha do texto base. Procura aqui, procura ali, pesquisa aqui, ali, observa texto, vê a possibilidade. Ficção, infelizmente, mais notoriamente. Qual é o eixo do conhecimento, leitura, análise linguística, né? E qual o eixo da cognitivo? O eixo cognitivo é o eixo de reconhecer, por isso que é básico. Já fui direto, uma pergunta, o enunciado em forma de pergunta. Que palavra, poderia ser que expressão, revela o ponto de vista do autor sobre a influência das propagandas na vida das crianças? Então, na verdade, aqui a gente tem uma. Que palavra? O infelizmente, de forma explícita, porque o nível é básico. Então, coloquei, quando eu selecionei o texto base, eu já tinha, né? Epa, o infelizmente vai me dar liga, vai me dar. E depois eu coloquei ficção, a palavra ficção está lá. Malefícios, a palavra malefícios também está no texto. Complicações, a palavra complicações também está no texto. Segui uma linha de raciocínio que justifica essa linha de tratores. Ok? Então, nível básico. Taxonomia de Bloom, porque eu citei aqui as informações referentes à taxonomia de Bloom, né? Ou seja, todos, né? Quando a gente olha para a habilidade, a gente vê o nível da, da habilidade, se o nível é básico, proficiente ou avançado, automaticamente nós, professores, a gente tem que ter essa informação já bem consistente. Criar, avaliar, analisar, aplicar, compreender, lembrar. Os verbos, claro, não todos os verbos estão aqui, mas essa ideia, por exemplo, avaliar, caberia lá no avançado, é, compreender, enfim, por aí vai. Avaliar, que é o avançado, analisar, proficiente. Tudo bem? Bem, bem bom, né? Então, veja só, um prazer imenso conversar com você, professor, nesta live. Sempre é um prazer. Então, aqui, o tema da live de hoje é um tema muito prazeroso. Todos os temas, né, a gente se preocupa em trazer temas que são temas que vão impactar em menor ou maior grau o seu fazer, o seu olhar sobre a prova. Então, o tema de hoje, dessa live, é um tema de, sabe, de muita propriedade, de como elaborar um item, esse passo a passo, compartilhar com você. Então, a gente finaliza essa live esperando ter contribuído muito com o seu fazer. Então, você que nos acompanhou até aqui nesta noite, muito obrigada por estar aqui sempre conosco, ou você que vai nos assistir depois. A plataforma Saeb Digital é uma plataforma que existe para você, professor, né? Na verdade, o nosso público-alvo é a escola, é você, com vistas ao
e estudante, né, a todo o processo de aprendizado. Então, é um grande prazer, foi um grande prazer e sempre é um grande prazer estar aqui. Até a nossa próxima live. Semana que vem, próxima terça-feira, também nós temos mais uma live. Lembrando que a plataforma oferece semanalmente uma live, cada live com um tema referente a um campo do conhecimento, área do conhecimento, língua portuguesa, matemática, temas muitas vezes que vão para além do conteúdo específico da área do conhecimento, ter conhecimentos técnicos, que todos os temas relacionados à prova modelo SAEB. Um forte abraço e até a próxima.